A igreja primitiva em Jerusalém vivia um momento de rápido crescimento desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os seguidores de Jesus. Milhares de pessoas começaram a acreditar que Jesus era o Messias prometido. Esse movimento, que a princípio parecia apenas um grupo dentro do judaísmo, logo se destacou como uma força espiritual que transformava vidas. O entusiasmo e a união entre os cristãos eram claros, com encontros diários, orações frequentes e o hábito de compartilhar refeições com alegria e generosidade. Porém, conforme o número de seguidores aumentava, cresciam também as necessidades da comunidade. Muitos dos novos convertidos eram viúvas, pessoas pobres e em situações difíceis, que dependiam bastante da ajuda da igreja para se manterem. Apesar do desejo de ajudar, os apóstolos ficaram sobrecarregados, pois precisavam dividir seu tempo entre cuidar das pessoas e pregar o evangelho, além de dedicar-se à oração. Isso gerou um descontentamento entre os cristãos, especialmente os judeus de língua grega, que achavam que suas viúvas não estavam recebendo atenção justa na distribuição diária de alimentos. Reconhecendo o problema, os apóstolos chamaram uma reunião com toda a igreja. Lá, apresentaram uma solução que mudaria a organização da igreja para sempre. Não está certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus para cuidar das mesas, disseram. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que possamos confiar a eles essa tarefa, enquanto nós nos dedicamos à oração e à pregação da palavra. Isso está escrito em Atos 6, 2, 4. A escolha foi feita com muito cuidado. Entre os escolhidos estava Estevão, descrito como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Desde o começo, Estevão se destacou por sua sabedoria, honestidade e grande dedicação a Deus. Junto com ele, outros 6 homens foram escolhidos: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, este último sendo um convertido de Antioquia. O grupo foi apresentado aos apóstolos, que oraram por eles e impuseram as mãos sobre eles como sinal de bênção e aprovação. A criação do ministério dos diáconos não apenas resolveu o problema da distribuição de alimentos, mas também trouxe mais organização e força para a igreja. Com essa estrutura em funcionamento, os apóstolos puderam dedicar mais tempo à pregação do Evangelho. Em Atos 6:07 está escrito: a palavra de Deus se espalhava, e o número de discípulos aumentava muito em Jerusalém, e muitos sacerdotes passaram a acreditar na fé. Nesse momento de fervor espiritual e organização crescente, Estevão começou a ter um papel muito importante. Ele não se limitava a distribuir alimentos, destacava-se em todos os aspectos da sua vida espiritual. Seu nome passou a ser conhecido não apenas por cuidar das pessoas, mas também por sua sabedoria e poder, pois Deus fazia grandes milagres e sinais através dele. Estevão era um verdadeiro exemplo de serviço ao próximo com amor e dedicação, sempre guiado pelo Espírito Santo. Embora sua principal tarefa fosse cuidar da distribuição de alimentos e das viúvas, sua vida mostrava que sua missão ia muito além disso. Estevão era um homem cheio de fé e poder, e suas atitudes demonstravam a presença de Deus em tudo o que fazia. Ele não apenas servia, mas também pregava e realizava milagres, tornando-se uma figura central na comunidade cristã em Jerusalém. A Bíblia, em Atos 6:08, diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes sinais e maravilhas entre o povo. Estevão foi, sem dúvidas, uma das figuras mais marcantes da igreja primitiva. Ele era um homem extraordinário, descrito na Bíblia como cheio de fé, poder e do Espírito Santo. Embora sua principal tarefa fosse cuidar da distribuição de alimentos para os necessitados, sua vida mostrava que ele tinha um chamado muito maior. Estevão era mais do que um diácono que servia às mesas, ele era um verdadeiro instrumento de Deus, usado para realizar grandes sinais e maravilhas no meio do povo. Sua dedicação ao Evangelho e além do trabalho prático, Estevão era um exemplo de coragem e compromisso com a mensagem de Cristo. Ele não apenas ajudava os necessitados, mas também pregava com ousadia, levando muitos a se converterem. Sua sabedoria e entendimento profundo das Escrituras impressionavam até os mais estudiosos de sua época. A Bíblia relata que, ao debater com os líderes religiosos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6:10. Isso mostra que ele era um homem profundamente conectado com Deus, cuja vida refletia o poder do Espírito Santo. No entanto, essa ousadia acabou atraindo a oposição de alguns membros da comunidade judaica.
Estevão foi falsamente acusado de blasfemar contra Moisés e contra Deus, e levado ao Sinédrio, o conselho religioso judaico, para se defender. Diante das acusações, Estevão não recuou. Em vez disso, aproveitou a oportunidade para pregar uma poderosa mensagem, recapitulando a história de Israel e mostrando como ela apontava para Jesus como o Messias. Ele destacou a rejeição contínua dos profetas por parte do povo e acusou os líderes religiosos de seguirem o mesmo padrão ao rejeitarem e crucificarem Cristo. Seu discurso foi tão direto e verdadeiro que causou grande indignação entre os líderes religiosos. Eles ficaram furiosos com suas palavras, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, permaneceu firme. A Bíblia descreve um momento impressionante, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Atos 7:55. Essa visão poderosa de Cristo glorificado foi um testemunho da fé inabalável de Estevão e da certeza de sua salvação. Infelizmente, a ira dos líderes religiosos culminou em sua execução. Eles o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Mesmo em seus últimos momentos, Estevão demonstrou um espírito de perdão e amor semelhante ao de Cristo. Suas palavras finais foram uma oração: Senhor, não os culpe por este pecado. Atos 7:60. Com isso, Estevão se tornou o primeiro mártir do cristianismo, selando seu testemunho com sua própria vida. O impacto de Estevão foi profundo e duradouro. Sua morte marcou um ponto de virada para a igreja primitiva. Após o martírio, houve uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém, o que resultou na dispersão dos crentes para outras regiões. Essa dispersão, no entanto, levou à expansão do Evangelho, conforme os cristãos espalharam a mensagem de Jesus por onde iam. Dessa forma, mesmo em sua morte, Estevão contribuiu para o crescimento do cristianismo. Mais do que um simples diácono, Estevão é lembrado como um exemplo de fé, coragem e total entrega a Deus. Ele nos ensina que servir ao próximo é importante, mas que também devemos estar prontos para defender nossa fé, mesmo diante de grandes desafios. Sua vida nos inspira a sermos ousados, cheios do Espírito Santo e fiéis ao nosso chamado, independentemente das circunstâncias. O caráter e a vida de Estevão. Estevão é uma das figuras mais admiráveis da Bíblia, especialmente por causa de sua dedicação a Deus e de como ele vivia sua fé de forma prática e poderosa. Ele não apenas servia a comunidade, mas fazia isso com um coração cheio de amor, sabedoria e humildade. O texto bíblico destaca que Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo, Atos 6:05. O que significa que sua vida estava totalmente comprometida com Deus e que ele era guiado pelo Espírito em tudo o que fazia. Estevão também era um homem cheio de sabedoria divina. Isso fica evidente quando ele é colocado diante dos líderes religiosos para responder às acusações. Ele demonstrou um conhecimento profundo das Escrituras e uma habilidade única para conectar os eventos do Antigo Testamento com a chegada de Jesus como o Messias. Sua sabedoria não era humana, mas inspirada por Deus. Ele falava com tanta clareza e poder que, como Atos 6:10 afirma, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Além disso, Estevão era conhecido por ser um homem íntegro e cheio de graça. Sua vida era um reflexo da bondade de Deus, e sua conduta era irrepreensível. Ele era respeitado não apenas pelos cristãos, mas também por aqueles que o observavam de fora, o que o tornava uma testemunha viva do amor e do poder de Cristo. Seu ministério e seus milagres, embora sua função principal na igreja fosse ajudar na organização e distribuição de alimentos, Estevão foi além do serviço prático. Ele realizava milagres e grandes sinais entre o povo, algo que era geralmente associado aos apóstolos. Isso mostra que Deus tinha um propósito especial para ele. Estevão era um exemplo de que o poder do Espírito Santo não se limitava a um grupo específico, mas estava disponível para todos os que se entregavam plenamente ao Senhor. A Bíblia não entra em detalhes sobre os milagres que Estevão realizou, mas o simples fato de ele ser destacado como alguém que fazia grandes sinais indica que sua vida era marcada pelo sobrenatural. Esses milagres, sem dúvida, serviram para confirmar sua mensagem e apontar para Jesus como o Salvador. Além disso, seu ministério mostrou que servir as pessoas nas necessidades práticas não exclui a possibilidade de exercer dons espirituais poderosos. O discurso de Estevão,
Uma defesa poderosa. Quando Estevão foi levado ao Sinédrio para responder às acusações de blasfêmia, ele teve a oportunidade de fazer uma das defesas mais marcantes da Bíblia. Seu discurso, registrado em Atos 7, é o mais longo do Novo Testamento e demonstra sua profunda compreensão da história de Israel e do plano de Deus. Estevão começa relembrando como Deus escolheu Abraão, fez promessas a ele e continuou a conduzir seu povo através de gerações. Ele fala sobre José, Moisés e os profetas, destacando como Deus sempre guiou Israel, mesmo quando o povo frequentemente rejeitava os líderes enviados por ele. O ponto central do discurso é que essa rejeição culminou na crucificação de Jesus, o Messias prometido.